Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade e também a versão em vídeo no YouTube. Portanto, você pode acompanhar os nossos programas no formato em áudio, mas também assistir no formato em vídeo. Todo o conteúdo é publicado também no nosso canal no YouTube. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é aquele encontro onde falamos especificamente do mercado de tecnologia. E vocês já sabem, se é o Talk to Biz Tech, ele está presente. Nosso garoto prodígio, jornalista Renan Peixoto está entre nós. Renan, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Talk to Biz, meu amigo. Ô, Garcia, muito obrigado aí. Mais um ano a gente começando, né? O nosso Talk to Biz Tech, mais uma temporada, primeiro aí de 2025, né? A gente vai hoje falar aqui um pouquinho sobre esse lançamento do seu novo iPhone que a gente teve agora, né? Geralmente eles lançam em março e lançaram agora em fevereiro o esperado iPhone SE 4, que teve até uma mudança aí de nome, se tornou agora o 16E, e a gente vai falar um pouquinho dele, não que esteja grandes novidades, como a gente sempre comenta aqui, eu acho que o mercado hoje está muito acomodado com essa questão, mas vale a gente falar algumas coisas, até porque tem uns pontos aí, até do próprio Apple Intelligence, que eles tiveram mais novidades. Legal. Renan Peixoto, Apple Intelligence, enfim, será uma realidade agora com essa nova versão do SE, que, como você bem falou, foi rebatizada aí de iPhone 16Z. Acho que agora, também assim, é o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Não tem mais como a Apple esperar. A gente tem outro segmento aí para falar de DeepSeek, da batalha entre sistemas de IA generativa, mas o que a gente está vendo é que muito do que a gente previa nos programas aí nos últimos 1 ano e meio a 2 anos, pode estar se concretizando, a IA se tornando algo tão banal que já está integrada nos mais diversos aspectos da nossa vida, mas não é exatamente algo que vá agregar novo valor a um aparelho como um smartphone. Então, se a Apple demora mais do que já demorou para apresentar alguma coisa mais concreta em relação ao Apple Intelligence, daqui a pouco não sobra mais nada para ela explorar. Então, será que agora Apple Intelligence, Renan Peixoto, de fato se materializa como um produto ou como um portfólio de serviços viável? Acho que sim, Garcia. Eu acho que tem uma coisa aí que é bem interessante, que é a questão do Apple Intelligence. Ele é uma inteligência artificial, tá? Bom, se a gente vamos tentar pegar aí por camadas. Se a gente for pegar por nível de inteligência artificial, ele está muito lá embaixo, né? E vai demorar. E isso é uma coisa que realmente, inteligência artificial, quanto mais você usa, mais você vai fazendo com que ela aprenda. Machine learning, né? Então você vai devagarinho ali. Mas o que eu acho que é o interessante, e a Samsung já vem fazendo isso tem um tempo, que é você fazer a inteligência artificial funcionar em conjunto com o sistema operacional. Porque o que a gente tem hoje, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular tem o DeepSeek, tem o Gemini, tem o ChatGPT. Então, eles vão fazendo demandas diversas ali que a gente vai proporcionando. Agora, quando você integra ele junto ao sistema operacional, aí você tem uma vantagem que aí sim você pode começar a olhar e ver, tipo, pô, talvez seja interessante começar a comprar, que ele vai começar a integrar com o sistema de acordo com a tua demanda, com o teu uso, com a tua cara. Então isso talvez é o lugar que é o mais interessante. Não é só pensar que ele é só mais uma inteligência. Acho que o interessante é mostrar que
ele vai se unir ao sistema operacional e vai trazer uma personalização de acordo ali com as demandas. Então, aí acho que já é um outro passo. A Samsung vem fazendo isso bem, né? Ela tem lá também eu não lembro agora Galaxy o nome. AI. Galaxy isso. AI. Que ele já está tendo algumas questões ali de você edição, tal. Então, assim, eu acho que, claro, que a gente ainda está muito no início, mas acho que isso, de repente, já no próximo sistema, de repente, numa atualização desse ano, ou no ano seguinte, dentro do Android, começa a sair agora em maio, para a gente ser liberado ali, geralmente ali em outubro, né? Mas os lançamentos começam a pipocar um pouco por ali. Então, até vamos dizer, a coisa faz em junho, a outra faz em maio, para o lançamento ali em setembro, outubro, a gente tem sempre umas novidades aí nesse meio do caminho. Talvez, não sei se para esse ano vai ter uma grande, mas eu acredito que já para o ano que vem, com cada vez mais aparelhos tendo Apple Intelligence, a gente vai começar a ter novidades, né, de o que ele está aprendendo, o que colher esse feedback e fazer com que essa integração de fato seja um diferencial competitivo. Né? Assim, o celular, o 16Z, ele não tem uma grande mudança. A única coisa que tem é uma questão de, pela primeira vez, a Apple colocou o chip deles, né, ali para a parte de modem, né, que é o C1 modem 5G da Apple, né, então isso pode dar um suporte melhor, né? Claro que a gente está falando sempre que a gente fala de uma questão que é da própria Apple, o sistema flui melhor, né? Então isso pode acontecer também. Mas no geral ele é um bom aparelho. Eu acho que ele, né, tem uma câmera boa, uma bateria maior. Eu acho que é uma demanda cada vez e é uma demanda e é uma crítica ainda muito latente na Apple com relação a isso. Mas ele é um celular de entrada excelente. Não vou dizer, eu acho que assim, dizer que até que de entrada é até absurdo. Aqui no Brasil que a gente paga também, assim, não dá nem para dizer que é celular de entrada. Mas preço de pré-venda. Preço de pré-venda dele aqui, o Renan, 5.799. A partir de, então, assim, né? Então a versão exatamente mais simples dele. Que deve ser de provavelmente 128 GB. Então, assim, é de fato ainda, não pode se dizer que, apesar de eles dizerem que é o aparelho ali, mas em conta, obviamente, isso pode ficar mais barato daqui a um ano, ou então com o lançamento em setembro do iPhone 17, né, a gente vai ter aí pode ter uma diferença de preço, mas eu acho que é um celular muito bom, assim, pelo que eu vi, do que ele faz, a carcaça um pouco maior também, né, e a questão do Apple Intelligence. Eu acho que o que a gente sempre vem falando muito nesses programas aqui, que a gente fala sobre a questão de smartphone, sempre a gente foca muito na questão do serviço. O que hoje é o serviço? O hardware é basicamente mais do mesmo. Né? Eu acho que a gente não vai ter uma grande mudança a princípio. Né? Até quando a gente olha algumas questões chinesas, você não vê muita questão em hardware. Você foca mais na questão, por exemplo, eu até te mandei um vídeo essa semana, não sei se você chegou a ver, que você tinha aquela coisa meio Tony Stark, né? Que os tablets da Highway, que você botava em frente, fazia um movimento com a mão aberta e fechando, ele copiava e jogava para outra tela. Joga o arquivo para outro computador. Para outro computador, tipo outra tela, ou né, tablet ou celular e tal. Então, assim, é uma parada muito absurda, assim. Que você olhava e você vê e falava, cara, né, isso era uma coisa de filme de super-herói, de ficção, e a coisa tá acontecendo já, tá começando a acontecer. Então, a China está vindo muito forte nesse mercado agora. A questão da própria Highway, agora que antigamente era uma empresa ali muito da mais ou menos, agora tem se crescido na questão de chips, né? Já lançou aí, a princípio só na China, o próprio sistema operacional, tanto para celulares, tablets e computador, o que é uma coisa muito difícil, mas quando você está falando de um país onde você não tem mais a metade da população mundial ali, né, você tem mercado de sobra para você não depender globalmente. Sim, Então, a Huawei hoje talvez a principal fabricante
de tecnologia da China, né? Porque você tem outras grandes, mas muito focadas em software, né? Em e-commerce, em aplicativos. Mas a Huawei acho que é maior que ela. Sim, sim. Acho que a Huawei hoje ela está muito focada em qualidade. Ela está num foco de qualidade. Tanto que você vê, né, os produtos dela, o relógio dela é muito interessante, é muito bonito, ele é muito ágil, ele funciona muito bem. A Xiaomi eu vejo ela como uma Motorola. A Motorola um pouco mais antiga, que você tinha, né, mais produtos, assim. A Xiaomi tem muito mais, que ela vai de, sei lá, de aspirador de pó até carro agora, né? Até carro, é isso aí. É carro. Um carro que pula. Um carro que pula, diga-se de passagem, né? Um carro Frogger aí. Então, assim, a gente está vendo muita mudança. Então, acho que a questão do Apple Intelligence, acho que é isso. Acho que esse vai ser o diferencial. Fazer com que cada vez mais o sistema fique personalizado a você, baseado nas tuas demandas, nos teus horários, nas tuas pesquisas e tudo mais, e aí você comece a, de fato, fazer com que isso seja cada vez mais necessário. Como foi o celular, né? A cada atualização você tinha uma coisa diferente, Até que hoje você não vive mais sem um smartphone, você não consegue. E, na verdade, muito se faz quando a gente fala de tecnologia, é isso para vários. O Attila falou há um pouco tempo atrás da questão do DeepSeek, ele teve uma aspas que foi interessantíssimo que ele colocou, que quando ele fala assim, você começa a questão de tecnologia botando de graça. Até que você chega a um ponto que você já está tão acostumado com aquilo, quando começa a cobrar, você vai ter que pagar. Sim. Né? Então, a tendência que a gente... Ou vai migrar para outro que ofereça de graça, né? O mercado de tecnologia também tem tido esse truque, né? Porque sempre tem alguém que está começando que vai querer ter o volume, né? E aí oferece de graça. Pode ser. Mas assim, pensa comigo, se você consegue chegar num ponto de que você vai fazer todo o teu celular, na verdade o celular não vamos contar como hardware, tá? Mas vamos contar como software. Então, por exemplo, quando você tem o iPhone, você tem o Apple ID. Então, vamos dizer que o teu Apple ID, você já fez ele de uma forma ficar tão acostumado a você, cara, vai ser muito difícil de você agora. Isso talvez seja o passo seguinte, no sentido de, assim, cara, é um serviço que talvez esse, de fato, vai fazer com que eu não vou comprar um celular novo, mas eu vou continuar ali. A tendência é que talvez a coisa fique tão... encruada ali, que você talvez não vai querer mais migrar para o Android, porque o sistema está tão conhecendo você, ele sabe exatamente o que você precisa, como você, né, age, que aquilo vai fazer com que você evite migrar. Você pode até dizer assim, se eu migrar para um celular mais novo, talvez ele vai ter uma funcionalidade que eu espero e tal, pode até acontecer isso, beleza. Mas eu acredito que hoje... essa questão do Apple Intelligence e do próprio Galaxy AI é ir por esse caminho. Né? Acho que a gente chegou uma vez a algum programa, uns 2 anos atrás, onde eu até cheguei a comentar, falei, acho que esse é o pulo de você fazer uma coisa personalizada, uma coisa como se fosse um avatar, algo que você olhasse e falasse, esse sistema aqui me conhece. Então é isso. Ô, Renan, tu imagina... Aproveita o gancho aí e fala de fato dessas novas funcionalidades aí trazidas pelo Apple Intelligence. Que eu lembro que no começo eles mostraram algumas coisas, logo que a linha 16 foi anunciada, mas você ainda não tinha nada ativo ali no aparelho. E aí começaram a liberar uns betas, começaram a liberar algumas coisas, mas eram funções, tudo bem, aquilo ali tudo integrada a Siri, é interessante, mas era fazer resumo dos teus e-mails, organizar teus alarmes ali, ou então tem uma função lá, que até tava olhando aqui no site da Apple, aqui Brasil, né, na página do iPhone 16e, você criar um emoji, tudo bem, legal criar um emoji, mas não é algo que, tipo assim, nossa, que disruptivo, não, né, você pode criar o seu próprio emoji. O que você viu, assim, que de fato... seja um ponto, assim, fala, nossa, isso aqui vai ser muito legal quando estiver funcionando no meu celular.
Tem alguma Cara, coisa assim, nesse sentido? não, acho que ainda não. Ainda não vejo nada, nenhuma uma questão nesse sentido, tá? Ele traz, assim, sim, é o que a gente está falando, né? Ele traz praticidade em algumas tarefas mais ali do seu dia a dia, sem você precisar ter um aplicativo externo, né? Então, isso já é juiz, mas assim, isso é uma coisa que a Apple sempre fez muito bem, né? Eu lembro que eu tinha, quando eu estava com o meu iPhone, eu tinha o... Incorporar funções, né? Exatamente. Você tinha a questão do e-mail, por exemplo. Eu aqui tive que baixar um aplicativo para ter o e-mail, né? Então, assim, isso ela faz muito bem. Então, hoje ela ainda está muito simples, porque a gente está falando de uma coisa que ainda está em lançamento, digamos assim, né? A gente viu ele falando em setembro do ano passado que ia ser lançado. E que a gente ainda está em fevereiro, está lançando agora, em abril vai ter em português. Então, acredito que ainda está engatinhando, mas eu consigo ver que é uma coisa que talvez em 2 anos já vai estar muito maior e muito mais acostumada ao teu dia a dia, a você, né, não precisar ter outras coisas para você baixar o que você não vai encontrar naquele celular. Então, a gente tem assim, você tem resumo de notificação, né? Assim, são coisas, hoje são muito simples, né? Hoje, talvez assim, me faria comprar? Não faria. Você tem resumos, transcrições, que você falou, tem o emoji, né? Assim, hoje ainda não é nada revolucionário, mas eu vejo uma questão que para talvez 2 anos, acho que esse ano ele ainda vai dar um passo, mas acho que no ano que vem eu já consigo ver algo mais integrado, mais forte, e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, esse é o ponto, a gente entender que não é uma inteligência artificial que vai fazer o que o ChatGPT, o GAN, o DeepSeek faz. E se você tem essa opção de escolha, ele vai fazer algo que vai integrar a tua rotina, como você mexe com o celular, né, com a inteligência artificial. Então, é uma inteligência artificial vinculada ao sistema operacional, é diferente. Esse é o ponto da questão. Olha, eu acho que, sim, são funções mais simples, né? Mas, por exemplo, resumir e transcrever ou ditar para mim mensagens e e-mails, acho que é uma funcionalidade bem interessante. Eu acho que assim, tá tudo muito ligado à otimização de tarefas ali do sistema, né? E dele entender tua rotina. Resta saber, o Renan Peixoto, o quanto isso vai estar integrado de fato ao sistema e enquanto vai estar integrado a outros aplicativos, né? Que eu acho que a grande dificuldade nesse caso é fazer com que tudo converse entre si. E aí é o problema lá daqueles dispositivos que a gente comentou no ano passado, o AIPin e o Rabbit e outros, né? Porque a questão é a integração. Agora, sobre o Galaxy AI, que está um pouco mais à frente, mas também não trouxe nada de super inovador até agora, ou algo que falasse assim, olha, realmente agora a Samsung está na dianteira por conta desses lançamentos. A gente já tá aí com a linha Galaxy S25, mas você acha que Apple e Samsung então não estão no mesmo patamar, né? Apesar do Galaxy AI ter sido já disponibilizado há mais tempo, também não trouxe de nada então, muito diferente, né? Ainda não. Assim, aquilo que a gente falou, você tem essa questão de resumo, o iPhone, acho que o Galaxy também tem a questão de você recortar a foto. Beleza, são coisas como a gente está falando. Você tem outros aplicativos? Tem. Mas você está integrado no sistema de uma forma muito mais simples. Né? Eu hoje falo muito por mim, cara. Tipo, eu tinha um iPhone e tive que migrar aqui para um Xiaomi. Cara, é absurdo, assim, a diferença. Eu sinto muita diferença, porque eu, para procurar hoje uma senha, não consigo. Não tem aquela questão da senha, de você colocar, como é que eu vou, sabe? Isso é praticidade. Então, por exemplo, a senha para mim é uma praticidade. Eu podia vir aqui procurar a senha, qual era, já sei qual é, então ele já entrava, já marcava, já botava a biometria e ele ia. Então, assim, é praticidade. Eu consigo usar o celular? Consigo, óbvio que eu consigo. Mas é praticidade. Isso é uma coisa importante.
Isso me fez querer, cara, assim que eu puder, eu voltar a ter um iPhone, porque é uma praticidade, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Se você chegar num ponto que o teu celular, o teu Apple ID, ou, né, lá do Google mesmo, do próprio Galaxy, chegar num ponto tipo, cara, beleza, eu posso mudar de celular, mas quando eu mudar, ele vai migrar todas as informações para ele e vai me dar mais. Beleza, aí o ponto talvez no próprio lançamento, cada lançamento vai ter uma novidade diferente, vai ter um chip melhor, então ele vai conseguir processar melhor aquela informação. Esse talvez vai começar a fazer com que as pessoas voltem a olhar. Eu acho que é um passo que a gente está dando muito diferente. Ó, só para corrigir aqui a informação, na verdade, a linha S25 começou a ser vendida, inclusive já aqui em países da América Latina. O início da venda foi... Bom, não sei quanto vocês estão ouvindo esse podcast, em que data, tá? Mas começaram as vendas no dia 21 de fevereiro. Estamos gravando dia 23, portanto... Tá aí, a Galaxy S25 com o Galaxy AI, de acordo aqui com a assessoria de imprensa da Samsung, o Renan, o uso do Galaxy AI na América Latina aumentou em mais de 250% durante os últimos 5 meses, consolidando a inteligência artificial da Samsung. É claro que essas estatísticas são um tanto quanto furadas, né? Você não tem nada, aí passa a ter meia dúzia usando, né? Você tem um, vai para 2, dobrou, pô. Aí de 2 passa para 4, dobrou de novo, né? Então, assim, mas de qualquer maneira, tá aí, Galaxy S25, linha Galaxy S25, já também disponível para brigar com iPhone. Renan Peixoto, considerações finais aí sobre linha 16Z, e se você já está acompanhando os rumores aí para a linha iPhone 17, né? Porque o que já surgiu de rumor aí, Renan, não tá no gibi, né? Estão falando muito do 17 agora, por enquanto, de ser mais fino, outro tipo de carcaça, né? Isso são coisas ainda muito iniciais, assim. Acho que isso aí só vai começar a pipocar mesmo a partir ali de junho para frente, digamos assim. Acho que o iPhone 16E, ele é hoje talvez o aparelho a gente pode dizer, não gosta de dizer que é de entrada, muito pelo valor que ele está sendo cobrado e tudo mais, mas é um aparelho mais em conta, um pouco mais versátil. Eu acho que a Apple hoje começou a entender um pouco mais, ainda achando que ainda são 4 modelos, né? Você tirou o Mini, mas você botou ele não que seja Mini, ele é mais ou menos do mesmo tamanho. Sim. Mas você tem 16E, o 16, 16 Pro, Pro Max, são 4 tipos de modelos, né? E muito varia ali, beleza, o Pro para os outros, a questão do chip e também de tamanho de tela. Mas eu acho que assim, é um mercado que para eles, eu acho que vai ter o SE, ele tem um volume de vendas interessante, sempre foi bem legal. É claro que se a gente for falar hoje, olhar e ver que os números são bons, né, a venda do SE sempre foi um número bem... Não a gente pode dizer que é absurdamente, mas é um número, se a gente ver por essa linha, ela tem um retorno interessante. Então, acho que eles apostaram em agora de colocar o 16, geralmente eles colocavam o chip só, sempre usaram a carcaça do 8, agora estão usando, acho que a carcaça do 14, se eu não me engano, que é mais ou menos ali parecida com o que a gente está vendo aí nos últimos aí, 14, 15, 16. Então, é do 14 porque ele tem o Note, né? Ele tem aquele Notezinho do alto, coisa que o 15 e 16 não tem. Então, é do 14 mesmo, mas o chip é do modelo 16, que eles sempre fizeram mais ou menos nesse sentido. Não é um grande, talvez, é um aparelho que você pode, sim, utilizar o Apple Intelligence, que vai ser disponibilizado agora em português em abril. Isso é legal, tem português. Acho que é legal porque a gente até comentou num programa antigo, a gente achava que ele ia demorar muito,
e acabou que ele não verdade. demorou tanto, né? Acho que ele entendeu que, de fato, o Brasil é um mercado interessante para eles. Então, isso é muito bom também. Muito bem. Senhor Renan Peixoto, com isso, encerramos esse rápido papo sobre iPhone 16e, o novo SE. Né? A Apple só ia disponibilizar o Apple Intelligence, acho, para o 16 Pro e para o Pro Max. Não tinha uma história dessa? Eu lembro. Na verdade, quando ela lançou no passado, ela disse que ia ficar para o 15 Pro. É porque o 15 ainda era. Ah, sim, o 15 era ainda do 16 era... e o 15 Pro, que ele tinha um chip um pouco melhor. Isso aí. Isso aí, é verdade, tô confundindo aqui. Muito bem, doutor Renan Peixoto, com isso encerramos esse rápido bate-papo aqui sobre lançamentos de Apple e também falamos um pouquinho da Samsung. Voltaremos a falar sobre esse mercado de smartphones de uma forma mais ampla, doutor Renan Peixoto, muito em breve, porque esse é um mercado super dinâmico e a gente continua por aqui acompanhando. Doutor Renan, muito obrigado por mais essa participação aqui no nosso canal. Nada, doutor, sempre um prazer. E vamos aí para começar a nossa temporada aí, 2025, tem muita coisa para a gente falar, acho que a gente tem bastante programas aí que a gente está tendo umas novidades bem legais aí nesse início de ano, o chip quântico aí da Microsoft, as inteligências artificiais, então tem bastante coisa legal para a gente falar esse ano. Verdade, começamos com algum atraso, mas começamos, estamos de volta, estamos por aqui, e é isso. Obrigado por acompanharem o Talk to Biz, voltamos semana que vem. Um abraço a todos, até lá, valeu!